conquista, professor, a fonte de sabedoria do professor. Em cada descoberta, clara em questão, todo bom começo tem o professor. No dia 15 de outubro, nós comemoramos o Dia do Professor. E a equipe da JMV-TV veio até a escola Emir Ropelato, aqui de Timbó, para conversar com os professores e saber o que eles pensam sobre essa data e qual é o perfil hoje da escola e dos alunos deste novo século. A gente vai conversar com a professora Clarice Bona, que há 30 anos trabalha em sala de aula e vai comentar um pouquinho com a gente como é que era os alunos dar aula, né, há tanto tempo e hoje como é que está sendo isso. E primeiramente eu lhe questiono o que significa para você, Clarice, ser professor? Para mim, ser professora é muito gratificante. É algo que você se realiza em ver cada dia a dia como o seu aluno evolui na sala de aula, como ele aprende contigo, com os colegas. Tudo que vai acontecendo durante o ano, você percebe uma mudança muito grande nele. Isso é gratificante também? Com certeza, é gratificante. E, na sua opinião, a figura do professor de 30 anos atrás e hoje mudou em que aspecto? Acredito que mudou. Há tempos atrás, a escola também se preocupava com o aluno, mas em questão de trabalho, a gente tinha apenas o livro didático, o quadro negro. Hoje, o professor ele precisa estar bastante atento, tá? Porque a criança ela é ativa também, tá? Tem um grande... a comunicação evolui bastante, tá? E o professor em si, ele tem muito mais coisas para trabalhar com o aluno. Salas de informática que nós temos, né? Você pode levar o aluno para trabalhar fora da sala de aula, assim, trabalhos em grupo. Não que naquela época não se trabalhava com o aluno, mas era mais individual. Certo. E essas mudanças são positivas, na sua opinião? São positivas. E apesar de que, com o tempo, a gente vai ter que se aprofundando e toda mudança ela tem uma negação, às vezes. Demora a gente se acostumar com as mudanças. Você sente falta assim, de algum dos aspectos que você vivenciava em sala de aula há algum tempo atrás e que hoje não se vê tanto dentro da sala de aula ou nas escolas? Eu vejo assim, um aspecto é a valorização, né, do professor em questão do piso salarial nacional, né? E também eu vejo que a violência está muito adiantada, teria que trabalhar a parte da violência, que ela está quase tomando conta. E deveriam ser trabalhadas políticas públicas para a gente combater, né, se aprofundar mais nesse ramo. Dentro disso, qual seria o principal desafio do professor desse novo século, que, na verdade, já vem há algum tempo acontecendo essas mudanças, acho que os professores vêm fazendo, né, vêm se adaptando, mas qual é o desafio daqui para frente? O professor, o desafio dele é ser autêntico, procurar se atualizar sempre mais, não pode parar no tempo, porque o tempo corre e se a gente parar, você fica atrás. E é importante o professor sempre procurar se atualizar, participar de cursos, né? Procurar, apesar de, às vezes, estressado, desanimado, mas procurar sempre motivar a emoção e pensar que o aluno vem com vontade de aprender e nós estamos aí, né? E ele espera muito da gente. Certo. Também falando de futuro, muito tem se comentado da questão da figura do educador e do professor. Você vê diferenças nesses termos? Olha, professor e educador andariam junto. Mas o professor que é professor, muitas vezes, ele apenas vai para a sala, trabalha os conteúdos, faz a obrigação dele. O educador, que é educador, ele tem a responsabilidade de verificar a aprendizagem do aluno, ele se preocupa com o aluno, tá? E ele tem que ser um super artista
para dar conta de todos os conteúdos que são obrigados a serem cumpridos, mas, além dos conteúdos, o principal é o aluno. Você tem que ver por que ele não aprende, qual é a dificuldade dele. Obrigada, Clarice, pela atenção e pela sua opinião aqui para a gente. Desejo a todos nós, educadores, um grande dia do educador e que continuamos essa batalha. Em cada descoberta, clara impressão. Dando ao começo, tem o professor. No trilho de uma ferrovia, professor. No bisturi da cirurgia, professor. No tijolo da areia, no arranque do ator. Tudo que se cria tem o professor. E na sequência, a gente conversa com o professor Marciano da Silva, que está há 8 anos em sala de aula, é um professor mais jovem e também vai dar a sua opinião à questão das mudanças que ocorreram nas escolas e na profissão, né, de professor. Marciano, para você, o que significa ser professor? Olha, ser professor é um desafio muito grande no século XXI, eu posso dizer assim, porque mesmo sendo jovem, iniciando a carreira há 8 anos, eu já me deparo com bastante dificuldades. Nós temos que ao mesmo tempo educar, atrair a atenção do aluno, botar ele para a realidade, para que ele perceba que a vida tem as dificuldades e que, ao mesmo tempo, ele tem que ter o conhecimento científico que nós temos que passar para ele. Então, o professor hoje tem muitos desafios pela frente, Qual é o papel do professor dentro de sala de aula, enfim, na comunidade em que atua? Olha, o professor tem um papel de, primeiramente, na minha opinião, é repassar o conhecimento científico para o aluno, Mas hoje nós viemos exercendo papéis que não somos, esse é o grande problema, não somos formados para isso. Papéis de orientação, de conselho que nós temos que dar para o aluno e muitas vezes deixamos o conteúdo de lado por isso. Então, são muitas coisas que vêm caindo para cima do professor que está pesando. E falta preparo, falta acompanhamento e alguns recursos financeiros também. Nessa questão de mudanças, enfim, a gente fala de uma nova realidade. Você vê diferenças em relação aos termos de professor e educador e o que você pensa sobre isso? Quais seriam as diferenças entre o educador e o professor? Olha, para mim, professor seria um mero repassador de conhecimento científico, Mas aí entra o educador junto, que entra a questão da emoção. Tudo o que é feito com emoção, que a gente desperta emoção no aluno, ele acaba sendo mais significativo para ele. Então, digamos, um determinado conteúdo, ao mesmo tempo que você vai pensar de que maneira que você vai ensinar, você vai ter que pensar numa forma de despertar a emoção para que aquilo marque o aluno, para que ele não esqueça. E aí entra o papel de educador e professor. E, ao mesmo tempo, também a gente, às vezes, interrompe o conteúdo para educar mesmo, Questões de boas maneiras, a escola também tem esse papel que é muito importante. E qual você acha que é o principal desafio do professor hoje em dia? O desafio do professor é atrair o aluno, a atenção do aluno para a escola, para ele. Porque o professor hoje, eu vejo assim que ele tem muitos concorrentes. Ele tem internet, ele tem a mídia, ele tem coisas muito mais interessantes, às vezes, que a própria aula. Então, a gente tem que agregar esses recursos à aula para fazer com que o aluno, pelo menos, preste atenção e assimile alguma coisa do conteúdo, Porque o conteúdo científico ele não pode ser perdido, ele é muito importante. E o que esperar dos alunos que vêm aí? Na sua opinião, assim, a realidade de hoje vai se seguir? Você acha que pode ainda mudar, se é ainda diferente? O que você... as perspectivas da educação aí dos alunos e dos novos professores que estão chegando? Olha, eu posso falar que eu até fui num curso há um mês atrás sobre cooperativismo, e nesse curso a professora apresentou uns dados estatísticos que me assustaram, que a cada 3 anos as gerações já estão mudando. Então, são novas ideias, são novos desafios,
Então, antigamente a gente dizia assim, geração dos anos 60, geração dos anos 80. Agora a gente já pode dizer assim, geração 2003, geração 2007, geração 2010. Então, assim, eu me considero jovem e às vezes não, porque tem coisas que eu ainda não consigo acompanhar os meus alunos, né? Então, esse desafio está sendo difícil mesmo, mas estamos aí. E, assim, a gente fala que o aluno ele tem o conhecimento da informática, ele tem o conhecimento da tecnologia. Mas eu tenho alunos que também trabalham em outras escolas que, por exemplo, não sabem fazer slides, que seria um procedimento simples, né? Então, até que ponto esse conhecimento tecnológico o aluno tem? Como que ele está sendo repassado para o aluno? Ele sabe mexer no celular, ele sabe o que é um tablet e assim, mas não vai saber recursos básicos que nós temos que puxar ele de volta para esses recursos. Aí está o papel do professor. É isso aí. Obrigada, Marciano, pelo compartilhamento aí das suas ideias. Okay? Eu que agradeço. E eu posso deixar uma mensagem para os professores. Eu queria deixar parabéns pelo Dia do Professor e queria dizer assim, não desistam, a luta é difícil, nós temos que continuar. O aluno ele tem sede de conhecimento, sim, e nós precisamos estar sempre do lado deles, que eles precisam muito da gente. E para homenagear os professores nesse dia 15 de outubro, a turma do primeiro ano aqui da Escola Emir Ropelato vai deixar uma canção que fala sobre os professores em homenagens, então, a todos os professores aqui de Timbó. A base de toda conquista, um professor, a fonte de sabedoria, um professor. Cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olhia, numa noite do motor, tudo que se cria tem um professor. O sonho que se realiza, um bom professor. Da ideia tem um professor. Destruída ensina, professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. O projeto de arquitetura e toda a teoria, tudo que se conquista, professor. A fonte de sabedoria, professor. Em cada descoberta, cada invenção. Todo bom começo tem um professor. No trilho de uma ferrovia, professor. No bisturi da cirurgia, professor. No tijolo da areia, no arranque do motor, tudo que se cria tem um professor. O sonho que se realiza, professor. Cada nova ideia tem um professor. O que se aprende, que se ensina, professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. Uma partitura, um projeto de arquitetura, em toda